Através de Instagram, Twitter. Hoje o tribunal é um tribunal transparente. Todas as nossas ações estão disponibilizadas, nós estamos aí abertos à sociedade para que ela possa questionar, solicitar informações aqui do nosso trabalho. Olá, boa tarde. Está começando mais um webinar Transparência Ativa, uma realização do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e da Fundação Demócrito Rocha. Estamos online no YouTube, Facebook do Povo e da Fundação Demócrito Rocha e também no canal oficial do TCE Ceará no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Bom, você sabe como funciona o Tribunal de Contas do Estado do Ceará? Consegue entender quais tipos de processos o TCE analisa e julga? Conhece quais são os serviços, sejam presencial ou de forma online, que o órgão oferece para os gestores públicos, profissionais e sociedade? Se não conhece, você está no lugar certo, porque todas estas perguntas farão parte do nosso webinar de hoje, que tem como tema compromissos sociais em torno da transparência ativa, protocolo, ouvidoria, fiscalizações, capacitações, portal de serviços. Neste webinar de hoje, eu conto com a presença da jornalista do Grupo Povo de Comunicação, Irna Cavalcante. Muito obrigada, Irna, pela presença aqui no nosso webinar Transparência Ativa. Hoje, contamos ainda com a presença das convidadas Caroena Casimiro, consultora técnica do Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e Vanessa Lopes de Lima, secretária do Tribunal de Contas da União do Estado do Ceará. Agradecemos a todos pela presença e também a você que está nos assistindo. Lembrando que o nosso webinar
é interativo. Então, se você tiver alguma pergunta, manda aí no nosso chat, que a gente está com profissionais aqui que irão responder a todas as suas dúvidas. É muito importante, inclusive, a sua participação, que a gente quer saber quais são as dúvidas que você tem, que hoje é o momento que você vai descobrir todas essas suas dúvidas. E agora eu passo a palavra aqui para Frank Martins, secretário adjunto de Serviços Processuais do TCE Ceará, para a sua apresentação. Frank, é com você. Boa tarde Camila, boa tarde Irna, Caroena, Vanessa. Primeiro de tudo, é uma satisfação muito grande estar fazendo parte desse webinar, desse projeto tão importante do Tribunal, Transparência Ativa, né? Esse projeto que trata de um tema que hoje ele é extremamente atual. Nós não vivemos mais sem a transparência, né? Tanto nos nossos assuntos privados, quanto na questão do setor público. E também pela tecnologia, ela está presente nas nossas vidas de uma forma cada vez mais forte. E isso induz automaticamente a transparência. Transparência ativa, no primeiro webinar do TCE, já foi explicada devidamente, mas eu gostaria de falar novamente sobre esse conceito, que ele é muito importante. A transparência ativa, o que é? É quando o órgão público, no nosso caso, ele, por iniciativa própria, sem ser provocado pela sociedade ou por outro órgão que faça parte da administração pública, disponibiliza informações importantes, né, que sirvam como subsídio para a atuação de outros órgãos ou mesmo para o controle social efetuado pela sociedade. E, assim, como eu falei inicialmente, essa questão da transparência ativa ela está muito ligada com a tecnologia. E essa discussão da tecnologia é uma discussão muito atual, né? Ela é um fator que está presente na nossa vida e que, nos últimos anos, vem avançando com uma velocidade absurda. A tecnologia que a gente tem esse ano, por exemplo, é muito mais avançada do que do ano anterior, 2019, 2018 e assim por diante. E as transformações, a dinâmica social que acontece por conta dessas transformações que a tecnologia traz para a gente, elas influenciam na nossa percepção de como os serviços, tanto privados quanto públicos, devem ser prestados, né? E como é que essas tecnologias elas são absorvidas pelos órgãos públicos e pelo direito em geral, né? Pelo mundo jurídico? Existem muitos exemplos de inovação e de governo digital que já estão funcionando de maneira plena e de maneira muito eficiente em vários países do mundo. No Brasil não é diferente. Nós temos exemplos de sucesso, como, por exemplo, a plataforma GovBR, que fornece uma série de serviços importantes para a sociedade, desde documentos de identificação digitais, questão de marcação de consultas, consulta que tivemos recentemente das vacinas, da Covid, etc. Então, eu me recordo de essa questão da tecnologia, que no final da década de 90, a internet estava dando os seus primeiros passos, né? E, como todas as organizações, os órgãos públicos também quiseram entrar nessa questão da internet. Aos poucos, mas entraram. No início, eu lembro que os sites eram muito precários, né? No máximo, o que a gente tinha no site de um órgão público? A composição do órgão, suas funções, talvez um endereço de e-mail para contato, e algumas notícias relativas aos órgãos. Hoje a situação é completamente diferente. Nós temos que nos adaptar a essa velocidade da tecnologia e nós temos que cada vez mais ter, de forma ativa, como a transparência ativa, ferramentas que não necessitem da provocação do órgão, né? É o que a gente vê como exemplo hoje em sites como do governo do Estado,
como sites do próprio Tribunal de Contas do Estado, e que informações estão disponíveis a qualquer hora, 24 horas por dia, para uma consulta fácil, sem necessidade de muito conhecimento tecnológico. Com alguns cliques você consegue saber, por exemplo, tudo relacionado a um determinado tema. Vamos supor que você queira saber sobre transporte escolar. O nosso site possui uma ferramenta fantástica, denominada, vou até me adiantar aqui com relação ao que ia falar, denominada Contexto, em que você preenche o tema que você gostaria de ter conhecimento e você recebe instantaneamente todos os processos e documentos em que aquela expressão é citada, né? Então, isso é muito importante e indispensável nos dias de hoje. Também, antes de entrar na questão do protocolo e do portal de serviços eletrônicos, eu me lembrei agora de quando eu era criança, né? Não faz muito tempo. Eu me lembro que é uma memória muito feliz para mim. Eu acompanhava o meu pai até o trabalho dele, quando eu era criança. Ele era funcionário público federal, hoje ele é aposentado. E, na época, eu ficava lá sentadinho no meu canto, vendo ele trabalhar. E ele trabalhava com o quê? Trabalhava com a máquina de escrever. E digitava lá de forma contínua, sem cometer erros, fazia lá diversos documentos durante o dia. E eu imagino que, na época que a máquina de escrever foi incorporada ao serviço público, tenha sido uma revolução. Da mesma forma que, alguns anos depois, chegaram os computadores, né? E só um editor de texto que estava disponível já significava um avanço tecnológico grande. Mesmo que você não tivesse internet ainda, só você poder iniciar um documento, salvar, depois imprimir, isso, por muito tempo, foi considerado um avanço grande para a administração pública. E, hoje em dia, já as coisas são bem diferentes. Com a dinâmica social que a gente possui, ano após ano, essas tecnologias elas têm que ser acompanhadas de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais rápida pelos órgãos. Por exemplo, hoje em dia a gente não vive sem as redes sociais, a gente não vive sem realizar compras de maneira rápida, de maneira fácil. Tudo é muito rápido. E nós não queremos ficar para trás, né? Por isso, nós lutamos e possuímos todos os dias, possuímos ferramentas que permitem essas consultas e esse acesso informatizado rápido. Eu gostaria agora de mostrar para vocês o nosso portal, né? E eu vou justamente falar sobre isso. No site inicial do TCE, na primeira página, você já percebe que tem diversas opções para que você busque a informação que você deseja. Uma delas, que eu gostaria de falar primeiro, é o nosso portal de serviços eletrônicos, que está indicado ali com a setinha. Esse portal de serviços eletrônicos, ele permite o acesso a diversas funcionalidades que o tribunal disponibiliza tanto para o jurisdicionado quanto para a sociedade em geral. Esse portal ele demanda um cadastro, né? Demanda um cadastro com o uso do certificado digital. Por que o certificado digital? Porque com o certificado digital e com o processo eletrônico que nós possuímos, a gente precisa ter a certeza de que quem está peticionando e quem está assinando determinada peça é realmente aquela pessoa interessada no processo, né? E o certificado digital ele já é amplamente utilizado tanto nas questões privadas quanto públicas, já há um certo tempo, né? Então, dispensa apresentações. Para a gente se cadastrar é necessário, como eu disse, o certificado, né? Na página inicial, você pode fazer o cadastro, pode alterar a sua senha, pode recuperar a sua senha, e também existem os tutoriais, os diversos tutoriais que tratam sobre forma de assinatura digital e etc. Daí, como eu falei, existe um aviso, logo que você vai se cadastrar, para a necessidade desse certificado digital, né? Como eu falei, traz segurança, traz a garantia da identidade, respeita a infraestrutura pública de chaves, chamada ICP Brasil. Na realização de um novo cadastro,
a gente primeiro começa pelo CPF, né, que é hoje em dia o documento de identificação que é utilizado amplamente, até mais do que o RG. Com o preenchimento desse CPF, vai ser feita uma consulta interna pelo site para saber se você já possui um cadastro ou não. Se você não possuir, você vai poder preencher os seus dados, que são dados necessários para o tribunal. A gente não pede nenhum dado desnecessário, nenhum dado para compor base de dados que não seja realmente um dado estritamente necessário para o exercício da nossa função e também para entrar em contato com aquele que nos procura. Uma outra opção que existe no portal de serviços é a questão da recuperação da senha, né? Isso acontece com todo mundo, a gente esquece as nossas senhas com frequência, e basta inserir o seu número de CPF que você consegue recuperar a sua senha e você vai receber um e-mail com instruções de como resgatar essa senha. E aqui a gente já está no que interessa de fato. Quais são os serviços que o portal disponibiliza para a gente? Nós temos o plenário virtual, que é dos grandes destaques do TCE nesses 2 últimos anos, né? Uma ferramenta fantástica, que, nesse período da pandemia, nos ajudou a continuar a execução das atividades do tribunal, nos permitiu continuar julgando os processos, mesmo com a proibição de atividades presenciais. Nós temos o e-Contas, tanto de contas de gestão quanto de contas de governo. O que são contas de gestão e contas de governo? São aquelas contas que os administradores públicos, os secretários, conta de gestão, no caso, os secretários ou os secretários executivos, têm que prestar para o TCE, demonstrando como foi aplicado o dinheiro que a eles foi confiado em determinada pasta, uma secretaria de educação, um fundo de educação, secretaria de saúde, etc. O e-Contas de contas de governo é aquele relacionado, são as contas do prefeito municipal, na sua atividade política, que nós emitimos o parecer prévio, que é julgado posteriormente pela Câmara Municipal. O terceiro item, eu até pulei e falei já do plenário virtual, que era o 4º, o terceiro item é o peticionamento eletrônico. Esse item ele é talvez o mais importante que existe aí no portal de serviços. Por quê? O peticionamento eletrônico ele permite, de uma maneira bem simples, que você entre em contato com o tribunal, apresente suas petições, solicite as informações que você necessita, no caso delas não estarem disponíveis no site. É através dele também que você pode apresentar a sua defesa, se você for um gestor de algum processo, ou você pode apresentar uma denúncia, ou você pode entrar com uma representação. No caso de... Deixa eu dar aqui um exemplo. Caso você mora em alguma cidade aqui do estado do Ceará, você identifica que existe alguma possível irregularidade, você tem elementos que você possa trazer para a gente para demonstrar que está ocorrendo uma irregularidade, um desrespeito a alguma lei. Então, você pode peticionar apresentando uma denúncia. O sigilo da denúncia ele é completamente preservado. O seu nome não será divulgado em lugar nenhum. Com relação a isso, a gente tem um cuidado muito grande, desde o protocolo da peça até todo o seu andamento, E isso é uma maneira de você trazer para a gente, é de você ser um braço do tribunal lá na sua cidade. Você traz para a gente fatos ou situações importantes e que precisam ser apurados. Daqui a pouco eu vou demonstrar como é que funciona melhor o peticionamento eletrônico. O próximo item, depois do plenário virtual, é a sustentação oral do plenário virtual. No plenário virtual, por ser um ambiente completamente informatizado, não ser um ambiente presencial, as sustentações orais elas são feitas por meio do envio de vídeos. Você tem 10 minutos para apresentar suas razões, você encaminha no formato, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, você encaminha para o tribunal e ela fica disponível para os conselheiros daquela sessão, para que eles possam ter acesso às suas razões que você queira apresentar junto com na hora do julgamento do seu processo. O último item é o vista eletrônica de processos.
Esse item, ele ainda existe no nosso catálogo de serviços, contudo, nos últimos anos, ele não está sendo muito utilizado. Por quê? Há mais ou menos uns 2 anos, o tribunal tomou a decisão de abrir o conteúdo digital de todos os seus processos, com exceção da denúncia, é claro. Ou seja, uma prestação de contas de gestão, ou uma prestação de contas de governo, ou uma representação, processos que são de interesse da sociedade, possuem todos os seus documentos disponíveis e abertos para que você consulte a qualquer hora, né? Mesmo que você não saiba o número de um processo específico, como eu falei no começo, você pode só colocar uma palavra-chave, você pode colocar o nome do seu município, que você vai encontrar o que você está procurando. Então, a vista eletrônica ela ainda existe, é utilizada principalmente para denúncias que não têm o conteúdo digital disponível, e a gente concede para aquelas pessoas que são parte para quem é parte do processo ou para quem é advogado da parte do processo, né? E sempre devidamente tarjado e com o sigilo do denunciante. Pronto, aqui a gente entrou no peticionamento eletrônico. De fato, existem 2 opções ali na esquerda, peça inicial ou peça relacionada a processo. Peça inicial é quando eu vou iniciar um processo novo, como eu dei o exemplo da denúncia, ou eu vou fazer uma solicitação de informações para o tribunal. Peça relacionada a processo é uma apresentação de uma defesa ou de um recurso contra um processo meu que já foi julgado ou que está em instrução. Ali, um pouquinho mais para baixo, naquela tabela, existem as peças que eu já protocolei desde que eu me cadastrei no portal. Na petição inicial, a primeira coisa que a pessoa deve escolher é qual a espécie, né, que ela está apresentando. Ali são apresentadas todas as espécies processuais que existem no tribunal. O assunto, a pessoa vai preencher fazendo um breve resumo do que se trata e vai escolher qual é o tipo de interesse que ela tem naquela peça. Se ela é a principal interessada, se ela é um advogado, se ela é um terceiro, etc. Um pouco mais para baixo, a gente chega na anexação dos documentos e na assinatura digital. Os documentos têm que ser em PDF e assinados digitalmente. No peticionamento relacionado a processo, tem só uma pequena diferença, que é a primeira página, que você precisa indicar, antes de tudo, qual é o número do processo ao qual se relaciona a petição que você vai apresentar na próxima tela. Lá no peticionamento eletrônico, nós temos um guia que explica, talvez não esteja dando para ver muito bem no slide, mas existe um guia explicando as principais espécies e para que serve cada uma delas, né, para que você possa apresentar a peça, escolha a espécie processual correta, de acordo com o que você deseja do tribunal. Pronto, agora, essa próxima ferramenta é o contexto, né, que eu tinha falado no início do webinar. No contexto, você pode fazer uma busca por qualquer palavra, né? Por exemplo, nesse exemplo aí, eu utilizei a palavra merenda, se a pessoa que quiser saber sobre merenda escolar, por exemplo. Na próxima tela, depois que eu faço a consulta, são exibidos todos os documentos, não são processos, ele exibe todos os documentos que contêm aquela determinada palavra. E com a utilização dos filtros que existem ali embaixo, os critérios de pesquisa, eu posso colocar entre aspas, para ser uma expressão completa, eu posso colocar i para achar documentos que contêm 2 palavras, posso utilizar o não. Então, é uma busca bem completa. Você vê aí que só nessa consulta já foram encontrados mais de 20 mil processos, mais de 20 mil documentos, né, que contêm essa expressão aí. Então, é uma busca muito rica que a gente possui e que permite que você se aprofunde nos assuntos do seu município. Existem alguns filtros também que você pode filtrar. Pronto, eu quero saber sobre esse assunto só do determinado município. Eu posso escolher o município também da mesma forma, né? Pronto, além do contexto, nesse mesmo menu da página inicial, existem outras 2 opções. Processo,
que é a do meio, em que, quando eu souber realmente qual é o número do processo, eu já posso pesquisar ele diretamente, né, e ter acesso às peças processuais, desde que não possua sigilo. Posso verificar o andamento do processo e, na busca o terceiro item seria a busca do site, para eu localizar as informações, notícias que saíram no site do tribunal com relação a determinado assunto. E, pessoal, esses foram os principais pontos com relação ao portal de serviços eletrônicos, com relação ao peticionamento eletrônico, e espero ter contribuído com esse debate e agradeço novamente a oportunidade. A gente que agradece, Frank, aqui pela esclarecedora, né, apresentação. Lembrando que, se você ficou com alguma dúvida sobre a fala do Frank, inclusive, você pode mandar a pergunta aí no chat, que em breve a gente vai responder. Frank vai continuar aqui para, depois dessa apresentação, também poder responder as suas dúvidas, né, caso você tenha ficado com alguma, ou então mandar qualquer outra pergunta sobre o nosso assunto de hoje, que a gente está aqui, para responder. E agora, a gente ouve a Caroena Casimiro, consultora técnica do gabinete da presidência do TCE Ceará, que fala sobre ferramentas sociais na transparência ativa. Caroena. Bom, primeiramente, registrar novamente a satisfação de estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho mais a respeito desse tema, que é realmente um tema que está cada vez mais em evidência no serviço público, que é a questão da transparência. A transparência, que é uma obrigação do serviço público hoje, além de um direito também dos cidadãos, também é uma obrigação. E sobre isso, antes de falar um pouquinho mais sobre as ferramentas, eu queria enfatizar, Frank, justamente isso, que a transparência, na verdade, ela trouxe também uma obrigação, né? O cidadão, que é o destinatário das ações governamentais, em posse dessas informações que agora passaram a ser, na verdade, agora não, estamos felizmente comemorando 10 anos, né, da lei. Então, é um excelente momento para estarmos falando sobre isso. Então, com essa maior evidência, essas maiores informações repassadas, os cidadãos, em posse delas, que é um direito, também passa a gente traz um pouquinho da nossa obrigação, compartilhamos. O cidadão, em posse dessas informações, ele pode cobrar mais e melhor do serviço público, pode acompanhar mais aonde que está sendo direcionado os recursos públicos. Então, eu queria enfatizar isso, que, além de ser um direito, que o cidadão se empodere desse direito e traga e exerça realmente o controle social, que, na verdade, a administração pública ela tem esse compromisso, né, de servir à sociedade, mas, muitas vezes, há um distanciamento ainda entre administrador e administrado. E eu acho que esse foi um dos grandes ganhos da Lei de Acesso à Informação, trazer essa proximidade. O Frank já mostrou um pouquinho aqui a cara do nosso portal, que, com certeza, é uma das maiores ferramentas, né, de transparência. Aqui, as informações, as principais informações estão disponíveis, né, além do conteúdo que é obrigatório pela instituição, como informações de composição, de horários de atendimento, de legislação. Nós temos também o nosso catálogo de serviços, que foi aquilo que o Frank já mostrou um pouco, com o portal de serviços. O portal de serviços ele serve, sim, mas para a questão do exercício ainda da transparência passiva, né, Frank? Uma vez que é o canal de pedido, né? E é justamente o que caracteriza, né, o que difere a transparência ativa da passiva. Então, não estando disponíveis os dados
né, no nosso portal, ou não sendo de fácil acesso, o cidadão pode, enfim, requerer por meio do peticionamento eletrônico, que o Frank já falou. Nós temos esse, então, é o nosso canal de entrada, digamos assim, de recebimento de demandas dos destinatários das ações do Tribunal de Contas e da sociedade como um todo, claro. Outro canal de entrada de demandas nós temos aqui é o da ouvidoria. A ouvidoria é o grande espaço de exercício do controle social, podemos dizer isso. Por meio dela, até de uma forma revestido de um caráter mais célere, menos formal, revestido de formalidade, o cidadão pode buscar orientação de como conseguir informações e até de solicitá-las, se assim não estiver disponível. Então, nós temos aqui também na página do TCE, de fácil acesso, o link da ouvidoria, na verdade, até um convite. Por esse canal, o cidadão pode provocar o tribunal a comunicar irregularidades, solicitar informações, registrar críticas, sugestões, enfim. É realmente aqui o espaço dele nos trazer de contribuições, realmente para o nosso trabalho como órgão fiscalizador, e é isso realmente, é um convite. Aqui está só um pouquinho da cara até para fazer um contraponto com aquela tela que o Frank mostrou, do peticionamento eletrônico, né, que tem alguns requisitos um pouco mais formais. Acredito, né, Vanessa, que lá no TCU também tenha algo mais semelhante. Então, aqui já é uma tela, já são requisitos um pouco mais simples. Nós contamos também com a nossa carta de serviços ao cidadão, também está lá na página da ouvidoria, onde tem detalhado os serviços de todo o tribunal. Aqui vai ter uma passagem mais rápida e de forma mais remissiva daquilo que o tribunal oferece. Nossos canais formas de atendimento da ouvidoria, aqui, como eu já mostrei, pode ser contactado por meio do registro, pela internet, mas também fazemos atendimento telefônico, presencial, por e-mail. E, se você tiver alguma dúvida do que precisa para recorrer até o tribunal, a ouvidoria ela faz esse trabalho, é um dos canais também orientadores do tribunal. Por meio da ouvidoria, você consegue, eu preciso entrar com uma demanda lá no peticionamento eletrônico, o que é que eu preciso fazer, Frank? Então, o pessoal, a nossa equipe da ouvidoria está à disposição para poder trazer todas essas orientações e, já de imediato, naquilo que for possível, já dá até a resposta. Se não for possível, ela retorna o contato, dando ao menos um direcionamento. E aí, uma das coisas que é possível registrar por meio da ouvidoria é a comunicação de irregularidade. É uma forma, o Frank falou um pouquinho da denúncia. A denúncia, existe um procedimento um pouco mais formal. É necessário uma petição, é necessário alguns elementos, né, que tragam um subsídio para levar o tribunal a fazer aquela fiscalização. O tribunal ele é responsável por fiscalizar os órgãos da administração pública estadual e municipal. Então, a gente sabe que, muitas vezes, não é possível, né, diante de abarcar todas essas competências e dar um direcionamento, talvez, tão de pronto como é um anseio, né, da sociedade. O tribunal trabalha com matriz de risco, trabalha de forma criteriosa para montar as suas fiscalizações. Mas, uma vez o tribunal provocado a
olhar para uma determinada situação, para uma determinada localidade, por meio da denúncia, aquilo vira um processo que vai seguir um rito processual, mas que vai ser visto nesse formato. Por meio da comunicação de irregularidade, que entra-se pela ouvidoria, é algo um pouco menos formal. O que é que acontece? Diferentemente da denúncia, aquela base que é registrada, aqueles elementos que são trazidos, eles vêm a compor a nossa base de dados e, quando o tribunal for fiscalizar um determinado município, aquela informação é útil para montar o escopo da fiscalização. Então, é muito importante que os cidadãos nos traga elementos para que, quando for ser feita uma fiscalização, o tribunal vai lá e diz, deixa eu ver o que é que tem entrado na ouvidoria referente àquele município. Deixa eu ver qual é a temática que está sendo mais apontada pela sociedade. Então, é muito importante essa parceria, que, na verdade, o tribunal seja visto como um parceiro da sociedade, não é apenas um órgão fiscalizador, é um parceiro. E, para exercer essa cidadania, o que, às vezes, a gente sabe que o tribunal, às vezes, o Tribunal de Contas é visto como um órgão muito direcionado aos fiscalizados, né? Eu acho que é isso, né, Vanessa? Então, o Tribunal de Contas parece que se refere muito e fica muito direcionado à questão dos gestores. Então, já tem algum tempo que os tribunais de contas têm investido em capacitação dos cidadãos, de maneira a conscientizar daquela obrigatoriedade, né, de participação, e da participação de uma forma que venha a levar a uma contribuição, realmente, ao trabalho que é desempenhado pelo tribunal. Então, nesse trabalho de conscientização, nesse trabalho de orientação, nesse convite, na verdade, à participação, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio da sua Escola de Contas, Instituto Plácido Castelo, ele promove várias iniciativas de capacitação. Nós temos, rapidamente, eu vou mencionar aqui alguns programas que, nesse sentido, trabalham, que é o Agente de Controle, que é um trabalho muito interessante, que é feito em parceria com as escolas. É a capacitação dos jovens, basicamente, de trazer alguns elementos sobre a gestão pública, trazer realmente um conhecimento, uma criticidade, a conscientização, que eu já mencionei, para participar e trazer realmente elementos que sejam válidos, elementos que sejam construtivos para essa fiscalização, para realmente exercer de forma efetiva essa cidadania, né? Esse é o agente fiscal. Nós temos também o TCE Educ, que é uma iniciativa de visita de capacitação, também, que traz muito, e aí o TCE Educ, talvez com uma abordagem um pouquinho mais técnica, mas faz esse trabalho também. Além de todos os cursos, né, que são feitos tanto na modalidade presencial como virtual, que muitos deles são direcionados, sim, aos jurisdicionados, mas também são abertos à sociedade e a outros profissionais que trabalhem na área. Então, tudo isso qualifica o trabalho que o tribunal vai receber, porque a gente também tem muito crescido nessa consciência de que aquilo que nós recebemos impacta no nosso trabalho, assim como o nosso trabalho impacta na vida das pessoas. Então, assim, nós recebendo, a gente recebendo um trabalho melhor instruído, mais robusto,
Então, aquilo facilita na instrução dos processos. Então, a gente agora, eu acho que está avançando bem nessa visão mais coletiva, nessa visão mais de parceria entre a sociedade e o exercício das atividades do Tribunal de Contas. Vou passar a palavra para a Vanessa. Obrigada, mais uma vez, uma satisfação. Obrigada, Vanessa. A gente que agradece. O objetivo dessa live é justamente esse, né? Empoderar você, porque acesso à informação é poder. Então, às vezes a informação está lá disponível, né? Mas a pessoa não sabe manusear, não sabe acessar, e o objetivo do webinar Transparência Ativa é justamente esse, né? Fazer você ter acesso mais facilmente à informação que já existe, está lá no portal, né, Caroena? É só você acessar. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, Caroena. E agora, para falar sobre transparência ativa e os canais de comunicação, passamos a palavra agora para Vanessa Lopes de Lima, secretária do TCU no estado do Ceará. Vanessa. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para falar de um tema que eu considero tão importante e tão relevante para a sociedade como um todo. É um tema, para nós, do controle, que é muito caro, mas que é mais especial ainda, eu diria, para a sociedade. Falar de transparência é falar de empoderar o cidadão com informação, para que ele possa exercer o controle social da melhor forma possível e possa acompanhar como estão as políticas públicas que afetam a sua vida, né? Que afetam ali. Como é que está a educação no seu município, como é que está a saúde no seu município. E não tem como falar em controle social sem falar em transparência. E sem falar em dados, além de transparentes, íntegros e confiáveis, que é outro ponto muito importante que a gente precisa avançar. A Carolina falava que a gente está comemorando 10 anos de Lei de Acesso à Informação. E o principal legado dessa lei é trazer a transparência como regra. É claro que alguns assuntos que impactam na vida privada do cidadão, que tenham restrições legais, vão ter que ser resguardados pelo sigilo, para situações muito específicas. Mas a transparência tem que ser a regra. Assim como o TCE e os colegas aqui acabaram de apresentar, os canais de ouvidoria, os portais, nós, lá no TCU, também temos, muito parecido, né, até as buscas por temas, enfim, mas também temos à disposição de qualquer cidadão o nosso portal de serviço, onde tem informações sobre os gastos do próprio tribunal, sobre as questões do próprio tribunal, assim como vocês, e a ouvidoria, que é o canal de mais fácil acesso, eu diria assim, para que o cidadão entre em contato com o tribunal, seja apresentando uma denúncia, que, assim como vocês, a gente também tem um pouco mais de critérios, né, faz parte da estrutura do controle, mas tem a comunicação de regularidade, tem pedidos de acesso à informação, enfim, uma série de informações que podem ser obtidas via ouvidoria ou via portal de serviços. Mas eu vou falar um pouco aqui sobre como o tribunal contribui para a melhoria da transparência ativa nos jurisdicionados ou nos municípios que não são nossos jurisdicionados diretos, né, são dos TCEs e TCMs, mas que também recebem verba federal e que a gente também acompanha em alguma medida. Então, tem algumas fiscalizações ali que eu não vou detalhar, mas eu queria destacar uma delas, em que o nosso próprio portal foi auditado, né? A gente teve uma auditoria que avaliou alguns portais, e o portal do tribunal foi um dos avaliados. E lá, a partir dessa auditoria, foram apontadas diversas oportunidades de melhoria, e a gente avançou, isso foi, acho que em 2018, se não me engano, esse trabalho, o acórdão de 2018, e aí, por exemplo, coisas como as informações estão lá, mas não são facilmente localizadas pelo cidadão, né? E aí, a partir desse acórdão, diversas melhorias foram implementadas no nosso portal de serviço. E aí, uma série de outras fiscalizações nas instituições federais de ensino superior, por exemplo, as universidades e institutos federais, que são nossos jurisdicionados, já foi feito trabalho nos portais, e uma série de outros trabalhos. E eu queria destacar uma que está acontecendo agora, né, assim, bem tempestiva,
que é a Força Tarefa Cidadã, que não é uma auditoria, não é uma fiscalização comum daquelas que a gente comumente vê, e também não é especificamente do tribunal. Pelo contrário, ela é capitaneada pelas redes de controle. Cada estado tem uma rede de controle, então é um trabalho feito, capitaneado pelas redes de controle, e em parceria com o Observatório Social do Brasil. Então, é ali a sociedade civil organizada participando dessa tarefa de avaliar como estão os portais dos municípios. Esse trabalho, essa Força-Tarefa Cidadã, ela é uma ação colaborativa, como eu falei, entre as redes de controle e a gestão pública e a sociedade civil. E o tribunal faz parte desse trabalho. Ela não tem como objetivo expor os municípios avaliados. A ideia não é essa, e tampouco realizar rankings de quem está melhor, quem está pior. O objetivo não é esse. O objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento desses portais. Tanto é que o checklist do que vai ser avaliado, ele é disponibilizado antes, para que o município, olha, eu vou ser avaliado assim, então, será que eu já posso implementar isso, para quando vier me avaliar, eu já está melhor? Né? Então, não é objetivo expor, não é objetivo fazer ranking, e sim ter uma melhora contínua desses portais. É um piloto. Aqui no Ceará, infelizmente, a gente não está nesse piloto, mas a gente depois pode até conversar, né? Junto TCE, TCU e o Observatório, a gente, de repente, consegue evoluir aqui. Mas são esses 8 estados aí que estão inicialmente nesse trabalho, como piloto. São 2.376 municípios. Minas está aí, né? Só Minas já vai uns 30% desse valor. E já foram avaliados 600, tá? Desses 2.376. Esse programa foi lançado em agosto do ano passado, o evento de lançamento foi em agosto do ano passado, e 600 municípios já foram avaliados. E a ideia é avaliar 100% desses municípios em aspectos gerais, aspectos mais gerais, e depois fazer uma avaliação mais robusta naqueles que detêm mais de 50 mil habitantes. Inclusive, para esses de mais de 50 mil, aspectos de transparência passiva, que é mais difícil de você avaliar, porque a transparência ativa, você vai lá, olha como é que está no portal, então é uma avaliação, em tese, mais simples de ser feita do que a transparência passiva. Mas, para esses com mais de 50 mil habitantes, a ideia é fazer uma avaliação um pouco mais robusta, um pouco mais ampla. Aqui, como o projeto está desenhado, a primeira fase foi de engajamento e parceria, né, envolveu um treinamento, porque, como vocês imaginam, para avaliar 2.376 municípios, precisa de muita gente. E recurso humano é algo que está em falta aí nos órgãos públicos. O TCE deve estar sofrendo com isso, o TCU, vários órgãos passam por isso. E a parceria com a sociedade civil, ela é necessária e é boa para o controle e é boa para a sociedade. E aí teve treinamento, né, desses voluntários que fazem parte do Observatório Social para como eles iam fazer essa avaliação. Eles tiveram um treinamento. E a fase 2, que é a fase que está agora, é a fase de avaliação. Como eu falei, já foram avaliados 600 municípios. Nessa fase de avaliação, o próprio observatório entrega para o município, ao final, quando a gente terminar a avaliação, o próprio observatório vai entregar para o município a lista. Olha, você pode melhorar aqui, ali. A gente identificou esses problemas e pode melhorar assim. E aí o município tem a liberdade de fazer ou não. E aí, depois, é previsto uma terceira fase, que é, a gente já comunicou para o município onde ele pode melhorar. Ele não fez nada, ele não melhorou. Então, rede de controle, ou TCE, ou Ministério Público, ou alguém, olha, a gente já mandou, ele não fez nada, tem como fazer algo aí nesse ponto coercitivamente? Né, usando os instrumentos de controle, mas essa seria a última instância. O desejável é que, já na fase de avaliação, os próprios municípios implementassem, porque é algo que é bom para o município e bom para a sociedade como um todo. Né, como eu falei, os cidadãos foram capacitados pelos órgãos de controle. Foco é transparência ativa para todos e passiva para alguns, os que tiverem mais de 50 mil habitantes. Né? Esse checklist ele já está à disposição, desde já, né, dos municípios, então eles já podem ir realizando essas implementações. E é um trabalho colaborativo, né, onde todos ganham.
Com transparência, todo mundo tem a ganhar. Como estamos, nós já avaliamos 600 cidades, né? Começamos com as mais de 20, com as que detenham mais de 20 mil habitantes, e esse primeiro momento é de uma checagem mais geral, né? Se tem portal, se tem informação de obra, se tem informação de dispensa, essas informações mais gerais que são de interesse coletivo. Aqui os municípios avaliados por estado, né, os que já foram avaliados, que dá mais ou menos os 600 municípios que eu falei. E agora eu vou falar de um outro programa, que é o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que também não é uma auditoria, é um trabalho também realizado pelas redes de controle. Esse está aqui no Ceará, o TCE é nosso parceiro nesse programa. É uma ação da ENCLA, faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. E a ideia aqui é também uma melhora contínua. É um programa que busca diminuir a suscetibilidade de um órgão, de um município, à fraude e à corrupção, por meio de implementação de melhorias nos seus mecanismos de controle. Ele prevê avaliações bianuais. Então, a gente teve uma primeira fase. Aqui no Ceará, a gente teve cerca de 60% de adesão dos órgãos, mas desses 60%, 50% finalizaram o questionário. E aí, agora, eles têm um roteiro de atuação, que eu já identifiquei, eles fizeram um autodiagnóstico, né, eles se autoavaliaram, e, a partir daí, foi gerado um roteiro de atuação para saber como é que eles melhoram. Aquilo que eles mesmos se avaliaram como não tão bons, o que é que eu posso fazer aqui para melhorar? E o bacana é que esse programa ele prevê capacitações, porque a gente sabe que a gente está falando aqui de instituições e de órgãos e municípios que têm estruturas diferentes, né? Capacidades operacionais, capacidades financeiras diferentes. Então, você oferecer capacitações gratuitas, oferecer roteiros de atuação, checklists, facilita para que aqueles que têm mais dificuldade, seja financeira ou operacional, possam implementar melhorias contínuas nos seus processos. E aí, dentro do PNPC, são avaliados esses mecanismos: prevenção, detecção, investigação, correção, monitoramento, transparência e participação social. Aí, o que eu queria fazer um destaque. Essa parte de transparência e participação social, ela foi específica para Estado e municípios. Mas, dentro do mecanismo prevenção, tem também umas questões de transparência, né? Que esse do prevenção todo mundo respondeu, inclusive os órgãos federais e órgãos estaduais. Mas o de transparência ali, o último que tem o olhinho ali, só para estados e municípios, que é bem específico. E aqui no Ceará, dos nossos municípios que responderam, que foram cerca de 60% dos municípios, 50% deles se avaliaram no nível inicial ou básico. Então, eles mesmos se percebem como, olha, dá para a gente melhorar bastante. Tem muita oportunidade de avançar e de ser mais transparente, né, de contribuir mais nesse sentido. E hoje, coincidentemente, já passou, senão não deu a oportunidade de divulgar antes, mas hoje pela manhã a gente teve um evento que foi a segunda etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que foi justamente para falar dos próximos passos, das ações de capacitação, dos roteiros de atuação, e também disponibilizar para aqueles municípios, aqueles órgãos, para todo mundo que não aderiu, que o portal está aberto, né, está lá, podem aderir. Na verdade, a gente vai iniciar agora uma nova campanha em busca aí dos que não aderiram na primeira etapa, para ver se a gente consegue avançar aqui no Ceará nesse percentual de participação. Esse evento de hoje ele está disponível no YouTube, na página do Tribunal, então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais do programa, ele foi hoje de manhã, mas está lá disponível na página do Tribunal. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. A gente que agradece aqui. E agora a gente vai dar início a uma nova rodada, que é a rodada de perguntas. A jornalista Irna Cavalcante vai abrir aqui, então, as perguntas para os nossos convidados. Lembrando
que você que está nos assistindo também pode mandar a sua pergunta. Então, vai aí no chat, manda sua dúvida, manda sua pergunta, que a Irna está acompanhando aqui, né, Irna? E vai fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Então, Irna, é com você. De vocês, como com essas ferramentas implantadas, né? Quais as transformações que vocês já percebem no tribunal, no ganho, seja em eficiência, em transparência, em tempo? Como é que isso já tem transformado o trabalho dos tribunais, dessa fiscalização e essa aproximação com a sociedade? Frank, por favor. Irna, excelente pergunta. O que a gente percebe de imediato, tem uma frase que uma vez eu li num livro de direito, eu não me lembro o autor agora de cabeça, mas ele dizia o seguinte: é mais fácil, falando com relação a um processo, é mais fácil você entrar em um processo do que você sair dele. E o que isso se relaciona com a transparência ativa? Todo esse processo de ir até o cidadão, como a Carolina falou com relação à capacitação, com o que o TCU está fazendo, né, indo até os municípios, e também com relação às informações que já são disponibilizadas no nosso site, e no site com relação tanto à transparência dos municípios, do Estado ou do próprio tribunal, isso impede que a pessoa precise se utilizar da transparência passiva, impede que ela precise peticionar, solicitar informações, porque essa solicitação de informações, por mais que a gente tente trabalhar de uma maneira rápida, o tribunal ele possui um volume muito grande de trabalho. Então, acaba que não é algo instantâneo como você consultar no site e descobrir a informação que você precisa. Então, por isso eu fiz essa ligação com essa frase, eu me recordei quando você falou. O que eu percebo, então, claramente, é uma diminuição dessas solicitações passivas, né, de informação, justamente porque o acesso ao site, o acesso às ferramentas de pesquisa, vem aumentando assim, gradualmente e espantosamente ao longo dos anos, né? Isso é uma estatística que a gente tem aqui no tribunal, não me lembro de cabeça, mas a cada ano que passa, com cada ferramenta que a gente implementa, isso vem aumentando e traz esse benefício que eu te falei. Trazer só aqui um exemplo, por exemplo, Frank, eu acho que você se recorda da realidade de há pouco mais de 2 anos atrás, a quantidade de pedido de cópias processuais. E com a virtualização do tribunal, com a disponibilização das peças, hoje já é uma demanda que nós já encerramos, não recebemos mais pedido de cópias. Então, isso é o quê? É transparência, é tempestividade no atendimento, é economia de recursos, né? E economia de recursos, ao invés de nós termos servidores dedicados a atender, a impulsionar aquela demanda, ele já está trabalhando em um outro tipo de atividade. Outra coisa que eu queria mencionar como exemplo, os próprios julgamentos virtuais. Você veja que antes era necessário o cidadão, o jurisdicionado, o advogado, se deslocar presencialmente ao tribunal para acompanhar uma sessão de julgamento. Hoje, ele pode participar, acompanhar. Se a sessão for presencial, hoje nós temos a modalidade mista, transmitida pelo YouTube, e nós temos o próprio do plenário virtual, que o Frank falou um pouquinho. Então, nós, mais uma vez, trouxemos essa aproximação e também ganhamos em termos de resposta à sociedade. Com os julgamentos virtuais, que nós temos um pouco mais de 2 anos de implementação do sistema, nós julgamos quase 25 mil processos, né, apenas na modalidade virtual. Então, isso também representa celeridade, é mais entrega à sociedade.
Você quer comentar também um pouquinho, Vanessa, dessa participação, o que tem mudado? Assim como aqui no TCE, Frank, lá no TCU a gente também experimentou uma diminuição do número de demandas na ouvidoria por pedidos de acesso à informação, porque, à medida que a informação já está transparente, já está disponível, o próprio cidadão consegue localizar, consegue encontrar, e aí essa demanda já diminui. Porque, quando chega qualquer pedido de informação, você tem que parar, por mais que as informações já tenham ali, mas tem um custo. Então, ter mais transparência melhora também os processos de trabalho. E outra questão dessa aproximação do cidadão, eu acredito muito nas parcerias entre os órgãos de controle. Os 2 exemplos que eu trouxe aqui de trabalho não são trabalhos do TCU, são trabalhos de parcerias, tanto a Força Cidadã quanto o PNPC, eles envolvem as redes de controle locais, e, no caso da Força Cidadã, envolve a sociedade civil organizada. Então, esse tipo de parceria, esse tipo de proximidade, seja na execução de um trabalho, como é esse caso específico, ou seja, por exemplo, a gente ouvir mais a sociedade, por exemplo, quando a gente faz o nosso plano de fiscalização. Será que a gente está indo no caminho certo? Será que a gente está indo de acordo com os anseios da sociedade? O que a gente está considerando prioritário enquanto órgão de controle é o que é, de fato, prioritário para a sociedade? Então, a gente tem que avançar nesse tipo de aproximação também. E um outro ponto é na divulgação dos nossos trabalhos. De tornar o trabalho que os tribunais fazem mais conhecidos, em como eles afetam a sociedade. Porque, às vezes, a gente faz um trabalho que afeta ali, que interfere numa determinada política ou em alguma ação específica, e, às vezes, a sociedade não se apropria daquilo, porque pode ser um grande instrumento até de cobrança. Olha, já tem isso aqui, por que você não fez? Até no monitoramento das deliberações, no sentido de cobrar aquilo que é efetivamente determinado. Eu queria só fazer mais um comentário. E vocês percebem que tudo isso passa pela capacitação, né? Quanto mais você capacita o cidadão, o gestor e quem mora em determinado município, você percebe que essas pessoas se apropriam, como a Vanessa falou, dessa visão de controle, que elas também podem realizar o controle social sobre os gastos que estão sendo feitos pelo prefeito, pela Câmara Municipal, etc. E isso é extremamente importante, porque também impacta na qualidade e na objetividade de uma eventual denúncia ou de uma eventual representação que chegue ao tribunal. Porque assertivo, né? Exatamente, se torna mais assertivo, mais efetivo, como a Carolina está dizendo, por eles terem o conhecimento, porque a gente sabe que nem todo mundo, óbvio, tem o conhecimento sobre contas públicas, sobre o controle das contas públicas. Essas capacitações são essenciais para isso. E, como você bem disse, né, essa questão da transparência também tem um peso muito grande para a formação do cidadão, porque, muitas vezes, a gente vê, imagina que a participação popular se dá apenas no voto, quando, na verdade, ele entendendo o caminho do dinheiro, o caminho do imposto, como ele é aplicado, ele passa a ter maior controle e exigir mais seus direitos, né? Então, nesse sentido, eu queria saber, assim, como um cidadão que está ali no município do interior, que ele está vendo alguma irregularidade ou algo que para ele possa parecer estranho, que tipo de documento ele pode apresentar? Vocês mostraram, disponibilizaram várias ferramentas, mas que tipo de documento que ele pode ajudar a comprovar e embasar um questionamento para o tribunal, para que ele possa realmente ser ouvido e analisado? Certo. No caso da denúncia formal, né, que seria apresentada pelo peticionamento eletrônico, o que o cidadão precisa entender é que, primeiro, ele tem que saber exatamente o que aconteceu, tem que narrar os fatos de uma maneira coesa, de uma maneira que faça sentido, e trazer junto a esses documentos provas, o máximo que ele conseguir, inclusive podem ser provas que ele obtém até no nosso portal, né, onde
existem todos os fornecedores dos municípios, existem a folha de pagamento dos municípios, está toda lá, do Estado. Então, a gente consegue ter acesso a esses elementos no nosso site e também outros elementos que ele consiga dentro do próprio município, pelo seu direito de petição, que ele também tem junto aos municípios, né? O importante é ser uma denúncia robusta, né, com o máximo de elementos probatórios possíveis. E não, é importante, apesar de pode parecer trivial, mas a denúncia tem que ser identificada. Você não pode fazer a denúncia de forma anônima. Se identifique que o seu sigilo vai estar preservado. Quanto a isso, não se preocupe, que o tribunal tem todo o cuidado para resguardar aquele que tomou a frente ao ver uma situação e quer comunicar ao tribunal essa situação para que veja um problema resolvido. E acho que isso, com relação à ouvidoria, a Carolina também pode dar uma palavra com relação a isso. Uma outra forma é pela comunicação de regularidade, que é apenas uma descrição um pouco mais breve, um pouco mais sucinta, mas que sim, que também traga elementos de probatórios, indícios. Foto, vídeo. Sim, pode ser com fotografias, mas uma redação que descreva a localidade, que descreva o fato, que descreva, se possível, delimite um espaço, enfim, a maneira em que o tribunal possa utilizar a informação com a seriedade e a credibilidade necessária para que nós mobilizemos recursos no momento de uma fiscalização, que aquilo passe a ser uma informação confiável mesmo e com elemento suficiente para entrar no escopo de uma fiscalização. E não necessariamente, quando a gente fala a questão... Desculpa, Vanessa. Não necessariamente, quando a gente fala de uma petição bem narrada, bem construída, não significa que você tem que usar jargões jurídicos, o juridiquês. Você pode escrever da forma como você escreve usualmente. O importante é ter esses elementos, seja que a Carolina falou no caso da ouvidoria ou no caso de uma petição apresentada pelo portal de serviços. O importante é que você consiga trazer todos esses elementos que ela falou, o lugar, o que foi que aconteceu, os fatos, quem está envolvido e etc. No TCU, a gente tem uma estrutura muito parecida, né, tanto para a denúncia quanto para a comunicação de irregularidades, a mesma coisa que o Frank falou, tem que se identificar, tem que ter linguagem clara e tem que ter a maior quantidade de indícios possível. Mas eu queria destacar, há 2 semanas atrás, a gente fez um evento com foco, tinha como foco a questão de participação cidadã, e o foco, o público-alvo, eram os conselhos, né, principalmente conselhos de saúde e conselhos de educação. Parceria com a UNCM, parceria com outros conselhos, e a gente teve mais de 8.000 inscritos. Hoje, quando eu fui olhar até para coletar dados para trazer para vocês, a gente já estava com mais de 13.000 visualizações que ficou disponível no YouTube. Então, a sociedade ela anseia por esse tipo de momento, ela anseia por participação. E, nesse evento, foi lançada a cartilha Cidadão Fiscal. Está disponível na página do tribunal, que é uma cartilha orientativa muito nesse sentido, irmã. Eu sou cidadão, como é que eu faço se eu descobrir alguma coisa? Porque, às vezes, o cidadão ele não sabe, por exemplo, que o TCU cuida de recurso federal, que o TCE cuida de recurso estadual, municipal, ele não sabe qual é o papel do Ministério Público, qual é o papel do TCU, qual é o papel do TCE. E essa cartilha ela orienta, ela traz as questões das competências, ela traz a questão de que caminhos o cidadão pode tomar, se ele quiser se aproximar, se ele quiser relatar algo. Então, está bem interessante, está disponível, foi lançada 2 semanas atrás. Está disponível para quem quiser. E eu queria registrar aqui a participação de vocês. Muito obrigada. A Lilian fala, por exemplo, exposição muito clara e informativa. Parabéns. Jonas Souza, Luzenildo Moraes, do TCE do Rio Grande do Norte, Danusa Mota, Adolfo Dantas, Helena Maria, Edmo Costa Sobral, todo mundo registrando, participando e agradecendo e parabenizando aí vocês. Eu vou trazer aqui uma pergunta que chegou para a gente.
do Marcos Fagundes, bancário. Como a ouvidoria, que é transparência passiva na essência, se insere no conceito de transparência ativa? Na verdade, sim, a ouvidoria ela pode representar um pouco do caráter ainda do pedir a informação. Mas a ouvidoria ela também é de orientação. Então, na verdade, a informação ela pode estar já disponível, mas o cidadão não conhece muito bem a página, não sabe aonde que ela pode encontrar. Então, a ouvidoria ela pode dar esse caminho, ela também oferece capacitações. A ouvidoria ela é o setor dos órgãos públicos, de um modo geral, que tem essa comunicação mais próxima, que utiliza uma linguagem menos técnica, é realmente o setor, digamos que mais especializado com atendimento ao público. Então, é fundamental a participação da ouvidoria na promoção da transparência, a transformação da passiva para a ativa. E é como, desculpa, é como a Carol falou, a ouvidoria, ela inicia, como ela disse, de forma passiva. Né? Você precisa procurar a ouvidoria, mas ela vai lhe dar ali, como ela disse, a trilha de como você vai entrar no nosso site, e aí sim, você meio que converte as coisas, você passa a estar operando na transparência ativa. Ela diz, eu quero informação de quantos fornecedores, de quem é o fornecedor de ônibus de transporte escolar para o município tal. A ouvidoria vai lhe dizer, todas as informações que você precisa estão aqui nesse menu, você entra aqui, acessa e tal. Então, como a Carolina bem falou, é uma orientação que transmuda uma coisa em outra. E, além dessa questão da orientação, ela pode contribuir também com o aperfeiçoamento da transparência ativa. Digamos que a ouvidoria está recebendo reiterados pedidos sobre determinado assunto. Ela pode chegar, olha, a gente está recebendo muito pedido sobre isso aqui, vamos logo disponibilizar, vamos melhorar o nosso portal para que essa informação já fique disponível, já que é uma demanda da sociedade. E, assim, Vanessa, você pontuou que os próprios municípios hoje se reconhecem ainda com uma dificuldade, sabem que podem melhorar, e a gente sabe que, em termos de estrutura, as prefeituras elas variam muito, né? A gente não pode comparar uma situação de Fortaleza com do município pequeno. Como é que as prefeituras, o gestor público, pode chegar até vocês e pedir essa capacitação, como vocês pontuaram, né? O primeiro passo é aderir ao PNPC. Lá está o TCU, está o TCE, tem vários outros órgãos, a CGU, vários outros órgãos parceiros aqui, que são parceiros do PNPC, Ministério Público Estadual. Então, assim, tem toda uma rede de controle por trás do PNPC, essas capacitações já estão sendo montadas, os roteiros de atuação também. Então, esse é um canal, né? Quem não aderiu ainda, aderir ao PNPC, ou também até a busca direta, né? Pode procurar o TCE, posso falar em nome de vocês, mas tenho certeza, por tudo que foi dito aqui, pode procurar o TCU e relatar as suas dificuldades, que a gente tenta ajudar dentro daquilo, claro, que é possível, porque tem as atribuições do controle, tem as atribuições do gestor, mas, hoje, os órgãos de controle estão caminhando muito também no lado de parcerias, no lado da função pedagógica, da função de aperfeiçoamento, para além das questões de fiscalização coercitiva. A gente também caminha por esse lado de aprimoramento. E o PNPC é uma dessas oportunidades. Uma coisa interessante na fala da Vanessa, que ela mencionou agora, mas também anteriormente, é a questão da autoavaliação. Então, eu acho que uma das coisas que um outro avanço na percepção, né, Vanessa, é que os órgãos também estão deixando de enxergar a questão da transparência como apenas uma obrigação. Também é interessante uma entidade ser transparente com a sua atuação.
Uma entidade que deixa em evidência o seu trabalho, que deixa evidente os seus gastos, que deixa evidente os seus resultados, é uma entidade que leva a ter uma maior credibilidade aos olhos da sociedade, né? Então, a gente nota essa mudança de percepção. A sociedade, ao tempo que está deixando de entender apenas como um direito, mas também como uma obrigação, na parte de quem oferece essa transparência, também está acontecendo esse movimento. Não é mais só uma obrigação, também é interessante para mim disponibilizar essas informações, né? A Lourdes Andrade, auditora, pergunta aqui quais os limites de informação disponibilizada da transparência ativa? Tipo, até onde que vai essa... Então, a gente é relativamente recente, né? Nós tivemos uma outra iniciativa que infere na questão da transparência, que é da Lei Geral de Proteção de Dados. Como a Vanessa falou, a transparência ela passou a ser a regra, mas nós temos ainda assim um limite quando a informação deixa de ser de interesse público e passa a ter caráter mais pessoal. Então, eu acho que o limite é exatamente esse. Aquilo que é informação é privada, não necessariamente de interesse público, ela deve ser resguardada. Vanessa? Quer fazer mais? Eu até li, Carolina, esses dias, assim, falando que a gente pode encarar a LAI e a LGPD como duas faces da mesma moeda. Como se fosse a LAI para garantir a transparência naquilo que tem que ser público, que é a informação de uso coletivo e de interesse geral. E a LGPD como a garantia de preservar o sigilo naquilo que é privado e naquilo que deve ser resguardado. Então, elas têm que ser complementares. Como exemplo, nós temos o portal da transparência que fala dos servidores de determinado município, né, ou dos prestadores de serviço. Nesse portal, a gente indica lá quais são os prestadores de serviço, sem dar qualquer informação que seja além do necessário para identificar que aquele fornecedor prestou aquele serviço para o município e o valor que ele recebeu por aquele serviço. Então, a gente tem um cuidado muito grande, inclusive, como a Carol falou, na divulgação desses dados, no tratamento desses dados, antes que eles fiquem disponíveis ao público. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês percebem, no dia a dia, por exemplo, que um município ou Estado, quando ele é mais transparente, investe mais em disponibilizar essas informações, ele incorre em menos irregularidades, ou, pelo menos, reincide menos assim, na correção dos erros, ou ainda não, essa é uma outra etapa? Eu acredito que não tenho dados numéricos aqui, mas eu acredito que isso seja uma coisa natural. Caminho, né? É um caminho natural. À medida de que a gente tem uma população mais capacitada, uma população mais consciente, uma população sabendo como é o jeito certo de se administrar um município, qual é o jeito certo de se fazer uma licitação, qual é a maneira correta de se contratar um fornecedor, em que situações eu posso contratar diretamente, sem licitação, a população já fica, vamos assim dizer, de olho, né, nas atitudes do prefeito, nas atitudes de um secretário e, claro, se ela percebendo uma irregularidade, ela vai comunicar ao tribunal e talvez entre naquela expressão que gato escaldado tem medo de água fria, porque percebendo que a população daquele município ela é preparada, é uma população que não deixa passar nada, nenhum gestor público, nenhum secretário que esteja mal intencionado vai fazer qualquer desvirtuamento das suas funções, das funções que foram a ele atribuídas pelo voto popular. Eu acho que não dá para afirmar assim, quem é mais transparente não vai ter caso de fraude e corrupção. A gente não tem nem dados para fazer esse tipo de afirmação. Mas, com certeza, ele fica menos suscetível.
É porque na hora que você melhora os seus controles, na hora que você melhora os seus mecanismos de combate à fraude e à corrupção, na hora que você melhorar a prevenção, e a transparência é um componente da prevenção, você fica menos exposto, você fica menos suscetível à ocorrência de um episódio de fraude ou um episódio de corrupção. É como se fosse uma vacina. Isso. E me diz uma coisa, vocês percebem assim uma mudança do cidadão, assim, da sociedade civil organizada em querer participar mais, em entender melhor? Isso dá para perceber bastante nas redes sociais, né? Hoje, como a notícia ela se espalha muito rapidamente, muitas vezes até alguma filmagem isso aconteceu várias vezes já. Algum cidadão filma um hospital, uma coisa que está acontecendo de errado, divulga na rede social, ou alguma questão que esteja acontecendo no município, como, por exemplo, vias esburacadas, para citar um exemplo mais simples, ou até mesmo a divulgação de áudios ou conversas de WhatsApp, de que ele tenha conhecimento, e isso se espalha com uma rapidez muito grande. Então, o cidadão ele tem noção de que ele tem esse poder hoje em dia, de que ele tem isso nas mãos e ele pode usar para o bem do município e daqueles que ali habitam junto com ele. A gente tem aqui uma pergunta, está terminando o tempo, então eu vou fazer rapidinho, vou pedir só um breve comentário do João Freire, de que forma funciona internamente no TCE as pautas de ativação da transparência. De que forma funciona internamente as pautas de ativação da transparência? Como vocês, eu acredito que seja isso, né? Como é que vocês hierarquizam, trazem essa importância de trazer, identificam assim, o que é relevante para trazer para a sociedade? Bom, primeiro, temos na LAI um rol de informações que já obrigatoriamente precisam ser disponibilizadas. Então, a própria Lei de Acesso à Informação, talvez de uma forma um pouco mais genérica, já nos trouxe uma lista, digamos assim, de informações que precisam ser públicas. No caso, por exemplo, das nossas fiscalizações, as fiscalizações de recursos públicos, os julgamentos que têm maiores repercussões, né, impacto na sociedade, e isso tudo é visto com a questão da materialidade processual, a questão do tema ser mais sensível, toda essa visibilidade, além de estar disponível, obviamente, na disponibilidade do conteúdo digital dos processos, também nós divulgamos no nosso site, nas nossas redes sociais. Talvez a forma mais tempestiva de comunicação da informação. As nossas redes sociais, elas costumam trazer, inclusive, matérias do dia, fazem cobertura dos julgamentos, fazem cobertura, dão o retorno da fiscalização. Muito bacana, é uma via de mão dupla, na verdade, a transparência, né? Tanto para os órgãos, como para os gestores, como para a sociedade como um todo. E esse é o objetivo do nosso webinar Transparência Ativa, né? Trazer você para mais perto de todos esses mecanismos. E chegamos ao final de mais um webinar Transparência Ativa. Eu queria aqui já agradecer aos nossos convidados. Estiveram aqui conosco Frank Martins, secretário adjunto de Serviços Processuais do TCE Ceará, Caroena Casemiro, consultora técnica do Gabinete da Presidência do TCE Ceará, e Vanessa Lopes de Lima, secretária do TCU no Estado do Ceará. Muito obrigada. Queria agradecer também a nossa querida Irna Cavalcante, jornalista que mediou aqui esse papo, né, que trouxe esses questionamentos que vocês nos trouxeram também para tirar e sanar todas as suas dúvidas. Não deixe de participar do nosso próximo webinar Transparência Ativa. Temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, 26 de maio, às 15 horas também. O tema será Direito e Acesso à Informação no Brasil, a aplicação da lei, da LAI, né? Da Lei de Informação, Lei de Acesso à Informação, a LAI.
Lembramos que, além dos webinars, temos outros conteúdos, né? O projeto Transparência Ativa tem outros conteúdos, como webdocs, manuais técnicos e o nosso programa de rádio, que acontece todas as segundas-feiras, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 14 horas, na Rádio Povo CBN. Então, você não pode perder, tem muito conteúdo para você acessar. Então, até o nosso próximo encontro, quinta-feira, às 15 horas. Tchau.